E aí, queridos, tudo bem? Professor Gilmar de Química, simulado, equação certa, questão 122. Questão de radioatividade, meia-vida. Toda vez que você se deparar com um gráfico, uma curva de decaimento, vou lembrar que a desintegração nuclear é uma reaçãozinha de primeira ordem. Se na questão você perceber de cara que ele pediu tempo, porcentagem, massa, quantidade inicial, final e não vem a meia-vida, então você vai ter que retirar do gráfico. Então, vamos lá. Por exemplo, para a massa de 20 miligramas, que é a referência do gráfico, tempo zero. Então, se eu pegar aqui a massa versus o tempo, então para a massa de 20, tempo zero. Vamos pegar metade de 20. Metade de 20, 10. Deu aqui metade. Meia-vida é o tempo necessário para que metade da atividade radioativa ela desapareça, se desintegre, decaia. Tudo bem? Então, a massa de 20 para 10, vamos pegar o tempo. Olha aí, ó. Pontilhando, vem aqui o tempo, 300. Opa, só voltando, 300. Então, tempo 300. Só continuar a brincadeira. Bora lá, continuando a brincadeira. Metade de 10, 5. Metade. Vamos lá, 5. Qual o tempo? 600. Então, 5, 600. Olha aí, olha o que aconteceu. Reduzir a massa pela metade a cada 300. 300 o quê? Vamos para o gráfico. 300 dias. Então, chegamos à conclusão, pelo gráfico, que a nossa meia-vida da questão aqui são 300 dias. Tudo bem? A questão fala sobre o Becquerel 249. Encontramos a meia-vida desse elemento aí. Tudo bem, gente? Então, no finalzinho do texto, só por curiosidade, fala assim, que é encontrado na natureza como resultado de resíduo produzido dos testes de bombas nucleares. Então, ele tem uma meia-vida de 300 dias, quase um ano aí. Então, vamos para a pergunta. A taxa de Becquerel em uma amostra após 5 anos é próxima de... Gente, 5 anos. Quando eu falo, veja as opções, todas em porcentagem. Então, a taxa inicial, toda vez que a questão deixar claro porcentagem, a taxa inicial é de 100%. Então, o que significa? Vamos lembrar, se a meia-vida é de 300 dias, a cada 300 dias, essa quantidade vai diminuindo pela metade. Então, se a pergunta fosse assim, a taxa em uma amostra após 300 dias, olha, seria 50%. Só que aqui é após 5 anos. Então, vou deixar tudo na mesma unidade. Então, sem aplicar a fórmula. Vamos lá. Então, o que nós temos? 5 anos. Cuidado que falou aproximadamente, ó. Valor próximo. Como é valor próximo, eu vou usar aqui 365 dias para um ano. Tudo bem? Se for uma questão que fala lá tantos meses, então você usa 30 dias. Normalmente vai dizer, deixar claro que é próximo, tudo bem? Então usa 30 dias, fica aí a ressalva. Então 5 vezes 365, você vai encontrar um valor de 1.225 dias. Então 5 anos é um valor próximo de quanto? 1.825 dias, tudo bem? Então usei o termo próximo por conta do ano bissexto, ok? A meia-vida é 300 dias. Então, se eu pego 1.825 dividido por 300, dá um valor próximo de 6. Então, 5 anos equivale a quantas meia-vidas? 6 meia-vidas. Então, vamos fazer metade, metade, metade. Então, 100%, tudo que eu tenho. Após a primeira meia-vida, fica 50. Agora eu tenho 50. Após a segunda meia-vida, 25. Após a terceira, 12,5. Após a quarta, 6,25. Após a quinta, 3,125. E após a sexta meia-vida, após a sexta meia-vida, 1,5625%. Ou seja, 1,56% aí, aproximadamente, letra D de dado. Só uma observação. Professor, se a questão fosse de cálculo. Gente, questões de cálculo, para quem adora fórmula, nós temos duas fórmulas. O tempo que dura a desintegração é x vezes a meia-vida. Aqui é a meia-vida. Esse x é o número de meias-vidas. É o número de meias-vidas.
Então, o que acontece? Pela fórmula, a quantidade final de um material radioativo é igual à inicial sobre 2 elevado a x. Então, o número de meia-vida são 6 meia-vidas. Então, a quantidade inicial, 100%, dividido por 2 elevado a 6. Então, 100 dividido por 64, 1,56. Então, 1,56, nós temos aí a letra D de dado. Tudo bem? Valeu, galera.